Saudações geográficas a todos, meu nome é Alex de Oliveira, tenho licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Amapá, tenho especialização em Geografia da Amazônia pela mesma instituição e venho aqui com vocês dividir essa minha experiência, e essa oportunidade que é novidade para vocês também da educação à distância e para mim também é uma novidade, mas é uma novidade muito gostosa, porque nós estamos preparando um material bem interessante para vocês, bastante didático. Então eu gostaria de convidar vocês para vocês acompanhassem as atividades, observassem, acompanhassem o livro didático de vocês, que ele é o material base, vocês assistissem às videoaulas que nós estamos produzindo a vocês e havendo alguma dúvida, havendo alguma dificuldade, vocês podem recorrer novamente ao vídeo e assistir tantas quantas vezes forem necessárias. Participem de todas as nossas tarefas, o fórum, onde vocês vão discutir determinados temas que nós vamos propor. A socialização, o momento de socialização também é importante, porque ela vai anteceder o momento da nossa avaliação e, fundamentalmente, as atividades que nós vamos desenvolver no caderno, no livro. Elas são importantes porque elas são avaliativas e elas têm um peso bastante significativo. Então não percam essas atividades, entreguem nos prazos aos quais vai estar no cronograma de vocês. E vamos lá, pessoal. A geografia é uma ciência deliciosa, ela é uma ciência que nos ajuda a ver melhor o mundo e vamos usar essa nossa capacidade perceptiva para mudar o nosso modo de vida. Eu faço esse desafio a vocês e vamos aos trabalhos. Olá pessoal, antes da gente começar a nossa aula, vamos primeiro ver a dica, temos umas dicas para vocês de como manusear o livro didático de vocês, ok? Vamos lá então? Então esse aqui é o nosso livro didático, vocês vão manusear, esse trabalho vocês vão desenvolver ao longo das nossas aulas, vocês vão folhear aqui, vão verificar o módulo que está indicando, quais são os conteúdos que serão trabalhados, e tem uma indicação aqui, ó. Esta indicação significa o módulo qual nós estamos trabalhando. No caso aqui, o módulo 1. Tá? Observe que cada módulo, quando ele inicia, tem um número de página. Então você passa as páginas aqui, você vai identificar as questões, você vai identificar as questões das atividades que vocês vão precisar desenvolver. Elas vão estar numeradas e indicadas pela página. Aí é necessário muito cuidado, porque cada unidade tem um número de páginas. Então ele tem um princípio e tem um fim. Quando inicia outro módulo, o número da página também reinicia. Então é muito cuidado quando for designado o número da página. Observe direitinho, observe com cuidado qual é o módulo que está sendo indicado, ok? Então mãos à obra e vamos ao trabalho. Módulo 1, páginas de 1 a 5, veremos por que você precisa estudar geografia e seus conceitos, ou categorias de análise espacial. Temos o lugar, paisagem geográfica e o espaço geográfico. Vamos à nossa primeira pergunta. Por que você precisa estudar geografia? Para responder essa pergunta, observe o mundo ao seu redor, as pessoas que circulam de um lado para o outro, trabalhando, estudando ou passeando, em cidades modernas ou lugares como o campo. Na sua cidade existem bairros pobres, bairros ricos, pessoas cultas, analfabetas, enfim, diferenças sociais entre pessoas que formam uma sociedade. Note que tanto a cidade como o campo nem sempre foram assim, e que o ser humano, através de seu trabalho, foi modificando esses espaços, transformando o que existia na natureza em produtos que nos trouxeram cada vez mais conforto e comodidade. Observe nessa imagem que tudo que nós fazemos
tudo que nós construímos provoca mudança, provoca transformação. Essa transformação é feita fundamentalmente ou essencialmente pelo trabalho. Toda atividade humana, seja ela o comércio, a atividade comercial, a indústria e os serviços, provocam mudanças na sociedade. Então, aqui nessa imagem você vê, por exemplo, vários elementos produzidos pela sociedade e da natureza pouco restou dela. Natureza essa que foi transformada, natureza essa que mudou em produtos que são utilizados hoje por nós, seres humanos. Para que serve a geografia? É uma outra pergunta bastante pertinente para esse entendimento. Então, veja bem, a geografia procura responder a todas as questões e permite que possamos conhecer melhor o espaço produzido pela sociedade em que vive. Se você for olhar, por exemplo, essas duas imagens aqui, a gente observa claramente aí como é que a sociedade trabalha, como é que ela lida, como é que ela transforma a natureza. Ela desmata, ela abre campos para a produção de alimento e ainda, por exemplo, nessa segunda imagem você vê um grupo trabalhando, tirando aí material mineral do subsolo. Mas o que a gente observa também é que a forma como esse trabalho está ocorrendo, a maneira como está ocorrendo essa transformação, é uma transformação predatória e extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então, dessa maneira, a gente pode observar, notar o que de errado nós desenvolvemos, nós fazemos, para poder fazer melhor. Nesse contexto, onde está você nessa sociedade que modifica o espaço que vive? E você faz parte desse espaço geográfico ou é somente um observador? Em qual posição você se coloca? Vale então fazer mais uma pergunta, Qual a importância da geografia e do espaço geográfico, na compreensão da nossa vivência, na compreensão do lugar onde nós vivemos, não é? Vamos ver então? A geografia faz parte da sua vida, pois ela estuda o lugar onde você vive, que é o espaço geográfico, bem como as pessoas desse lugar e como elas se relacionam com a natureza. Ela está presente em todos os momentos e em todos os lugares. Então por que todos os momentos? Você vai ver aqui, por exemplo, momentos históricos de uma cidade, como é o caso da cidade de Macapá, e aqui a fortaleza de São José de Macapá, construída ainda no período colonial. Então você vai ver uma construção datada do século XVIII aproximadamente, e a cidade que surge no entorno dela. Então você vê construções antigas, que Milton Santos as chama de rugosidades, por elas serem mais antigas, mas permanecerem no mesmo lugar, e que mudou de função. Foi construída com a finalidade de um forte e hoje ela tem a finalidade cultural, marca atividades culturais, virou uma espécie de museu ao céu aberto. Então, a geografia está presente nesse espaço de mudança, nesse espaço de transformação, que nós fazemos em qualquer lugar do nosso mundo. Compreender geografia, então, significa dominar os principais conceitos geográficos, os conceitos dos quais são objeto do estudo da geografia, que nos ajudam, nos contribuem a visualizarmos melhor o lugar onde nós vivemos, o espaço que nós produzimos. Aí nós temos a paisagem geográfica, o lugar e o espaço geográfico. Vamos ver cada um deles. Primeiro conceito, paisagem geográfica. Existem vários elementos conceituais sobre os quais nós podemos melhor observar e compreender o espaço geográfico e suas inúmeras formas de análise. Um dos elementos mais importantes nesse ínterim é o conceito de paisagem, que representa um dos aspectos mais notórios e necessários para a compreensão do mundo em que vivemos. A paisagem geográfica é a categoria dos aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar. A visão é geralmente o mais preponderante dos sentidos, quando falamos em compreensão da paisagem.
porém não é o único, de forma que podemos perceber o espaço também pelos seus cheiros, sons, sabores e aspectos externos. A análise da paisagem permite-nos verificar as diferentes dinâmicas concernentes ao funcionamento das sociedades, pois ela revela ou omite informações de forma a denunciar as características econômicas, políticas e culturais que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Mais à frente nós vamos ver uma imagem que vai ficar interessante como a gente vai analisar esses elementos que podem ser. Então, aí vemos a paisagem geográfica, o aspecto visual a gente usa de cara, né? A visão é o primeiro aspecto que a gente observa. Daqui não dá para a gente perceber aí o calor, né? Não dá para a gente perceber o movimento que está acontecendo aí. Enfim, as outras sensações dos outros sentidos, elas só podem ser utilizadas quando você está no ambiente. Mas aí o campo visível, você estando ou não no ambiente, você pode fazê-lo. Então você vai ver uma beleza cênica muito grande aqui, né? Você vai ver a paisagem natural aqui do outro lado, essas elevações, a vegetação da Mata Atlântica. Você vai ver a cidade, né? Os prédios construídos no entorno da praia, que é uma praia muito movimentada, de um bairro nobre. Então aí você vê nessa imagem, né? Ainda na área circundante à praia de Copacabana, você vai ver uma comunidade que se formou no entorno. Você vai ver a beleza cênica por detrás ainda aqui, né? Vocês estão vendo aqui a vegetação nativa, vocês estão vendo aqui os morros, a montanha, e a cidade, uma cidade desorganizada, um bairro que surgiu em torno, né, da praia, próximo à praia também, numa área muito nobre do Rio de Janeiro, só que não é atendida pelos serviços. Então, água, energia, segurança, educação, elas ocorrem, mas de uma forma precária, né? Uma vez que essa forma de ocupação é uma forma de ocupação desordenada, as pessoas ficam amontoadas, as casas amontoadas umas sobre as outras, elas estão avançando sobre o meio natural, destruindo a vegetação nativa, sem nenhuma preocupação ambiental, e por aí vai. Então, essas imagens da paisagem geográfica, elas não são mostradas nos cartões postais. Elas são omitidas, justamente pelo aspecto visual e pela questão desagradável, né, que deve mostrar, especialmente a opinião pública internacional, e isso também não seria interessante. Então, a título de demonstração de administração, né, de mostrar culturalmente uma cidade para países, né, para atrair turistas, até mesmo para o próprio país, vender uma imagem de um lugar bonito, é interessante, então, você colocar imagens bonitas, né? Paisagens bonitas. Então, nos cartões postais, nas propagandas, exibe-se as partes belas da cidade e oculta-se as partes feias e desagradáveis. Esse é o motivo porque, em algumas paisagens, elas podem e são exibidas a nível nacional com um caráter de atrair turistas, né? Com um caráter de demonstrar desenvolvimento político e desenvolvimento econômico. O que acontece é que nem todos os lugares possuem paisagens todas bonitas, né? Bem organizadas. Algumas delas podem até, sobre algum aspecto visual e estético, podem até parecer ter uma beleza diferenciada, mas no ponto de vista organizacional, de garantias de direitos humanos, de garantia de direitos básicos e elementares da dignidade humana, aí isso é outra coisa, não é? Olá pessoal, vamos encerrar por aqui então esse vídeo, né? Nós vimos aí o conceito de paisagem geográfica. No próximo vídeo nós estaremos dando sequência falando sobre o espaço geográfico e o conceito de lugar. Gostaria de lembrá-los também que no material didático de vocês, nas páginas 4 e 5, constam as questões de 1 a 6 e mais um trabalhinho de pesquisa que vocês devem fazer, ok? Então vamos lá, vamos fazer as atividades e bons estudos!